Oi, gente, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para quem não conhece o canal, meu nome é Rosângela, tá? Vou fazer minha confissão. Eu confesso que Cristo veio em carne, morreu e ressuscitou dos mortos no terceiro dia. Eu confesso esse Cristo encarnado e ressurreto como meu único e suficiente Salvador. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o poder, todo o domínio para todo sempre. Amém. Bom, gente, quero falar um pouco dos perigos do YouTube e também porque eu não estou postando vídeos com mais frequência, tá? Eu tenho visto aqui, às vezes eu entro no YouTube, não tenho entrado com muita frequência como eu entrava antes, mas eu tenho entrado algumas vezes para olhar algumas coisas a respeito do Evangelho. E o que eu tenho visto, irmãos, deixa eu dar um exemplo, que por causa dos ímpios, por causa das pessoas que se desviam da palavra de Deus e começam a praticar o mal, por causa dessas pessoas, por causa desses pastores que começam a praticar o que é mal, pessoas têm pego o exemplo desses pastores e têm acusado servos de Deus. Deixa eu dar um exemplo. A missionária Nathalie Rosan, ela não é mais cristã, ela é satanista. Então, ela já foi cristã e hoje ela se tornou uma satanista. Então, quando ela era pastora, quando ela era pastora, quando trabalhava para Cristo, ela pregava a doutrina de usos e costumes, tá? Que é aquela doutrina de não cortar o cabelo, não usar maquiagem, não se depilar, né? Não usar roupas curtas, roupas coladas no corpo, essas coisas, né? Não tirar a sobrancelha. Então ela pregava esse tipo de coisa, de costumes, né? De doutrina. E na época eu tinha contato pelo WhatsApp com ela e tinha contato também pelo Hangout, tá? Então a gente conversava algumas vezes e eu percebia que ela valorizava muito essa parte da santidade do corpo. Gente, eu não sou contra a santidade do corpo, muito pelo contrário, eu sou a favor. Eu não uso batom, eu não uso nenhum tipo de maquiagem, não uso nenhum tipo de pintura de cabelo, não uso nenhum tipo de alisamento no meu cabelo é crespo. E talvez se alguém ouvisse, se eu tivesse o cabelo liso, alguém podia dizer, ah, você não alisa porque você tem cabelo liso. O meu cabelo é crespo, eu não uso nenhum tipo de alisamento, já usei, mas não uso mais, porque eu entendi que essas coisas não são do agrado de Deus. Então, voltando ao que eu estava falando, ela pregava esse tipo de coisa. Só que ela valorizava mais isso do que a santidade interior. Então, nós temos que pregar a santidade exterior, mas também nós temos que ter santidade interior. Nós temos que ter um pensamento santo, nós temos que ter um coração, sentimentos santos. Nós temos que ter uma vida santa por completo, tá? E ela pregava, ela valorizava mais, quando ela era cristã, quando ela era pastora de Cristo, ela valorizava mais essa área da santidade externa do que a santidade interna. Então, ela acabou caindo na fé, hoje não é mais serva de Cristo, ela se diz cristã, mas ela não é mais cristã, ela é satanista, ela está enganando muita gente, e ela pegou um vários vídeos da irmã Thalia, do Ministério Edificar João Pessoa, dos arrebatamentos que a irmã Thalia teve, e postou no canal dela. E o que aconteceu? A Nathalie, não vou falar mal testemunho porque ela não é cristã mais, mas com as más obras dela, que ela tem feito para destruir vidas, ela tem ajudado a defamar a irmã Thalia. A irmã Thalia é uma serva de Deus, é uma jovem que serve a Deus. Eu falo porque o Senhor falou comigo, que ela é uma serva de Deus, ela busca a Deus. Então, a Nathalie fez uma moça aí, tem um testemunho de uma moça aí que estava pedindo orientação para a Nathalie, e a Nathalie veio orientando ela, quase destruiu o casamento da pessoa, da moça em questão,
E essa moça, ela deu testemunho que ela estava seguindo a doutrina de youtubers, pastores do youtubers. Então ela citou a irmã Thalia e citou a Nathalie. Então qual é o agravamento disso, irmãos? A irmã Thalia é uma serva de Deus. Realmente Deus usa ela nos arrebatamentos, nas revelações, nas visões que ela tem. E a Nathalie está defamando a irmã Thalia e levando pessoas a pecar contra o Espírito Santo. Tá? Então, os satanistas hoje, eles estão levando pessoas a pecarem contra o Espírito Santo. Esse é o perigo do YouTube. Por quê? Porque no YouTube está cheio de pastores, entre aspas, são satanistas disfarçados de pastores que estão levando pessoas a cometer pecados contra o Espírito Santo e perder a salvação. Então, o que é que acontece, né? As pessoas ficam fazendo comentários em vídeos, às vezes comentam coisas que não deve comentar. Então você que é cristão, você que é servo de Deus, não entra nesse jogo. O YouTube está fazendo muita gente perder a salvação por causa disso e por causa de outras coisas. E muitas pessoas começaram a pegar os vídeos da Nathalie, as heresias que ela ensina, e começaram a fazer vídeo resposta, a fazer vídeos criticando o posicionamento da irmã Nathalie, confundindo, chamando a doutrina de usos e costumes de falsa doutrina, de fardos. Então, a Nathalie, ela não está preocupada se estão falando mal dela. Tem um monte de gente falando mal dela no YouTube, falando das heresias que ela está ensinando. Tem um monte. Mas ela não está preocupada com isso. Porque essas pessoas que estão falando mal dela no YouTube estão defamando pessoas que não tem nada a ver com a Nathalie. Porque a Nathalie não serve mais a Deus. Mas tem pessoas que pregam usos e costumes. Eu prego usos e costumes. Eu ando na doutrina dos usos e costumes. Tá? E tem pessoas que acreditam nessa doutrina, que são realmente servos de Deus, e quando essa pessoa às vezes está pregando, esses irmãos que vê as coisas que a Nathalie fala, acaba colocando a Nathalie e os irmãos que Deus levantou para pregar usos e costumes, tudo na mesma sacola, tudo no mesmo pacote. Então, essas pessoas estão indo por um caminho errado. Essas pessoas que estão criticando a irmã Thalia e que estão colocando os irmãos servos de Deus no mesmo pacote da Nathalie, no mesmo pacote do Júlio César, no mesmo pacote do Victor Azevedo, estão cometendo pecado. As pessoas que estão fazendo isso estão cometendo pecado. Então, irmãos, não vão nessa onda dessas contendas, desses críticos de YouTube, porque muitas vezes eles nem oram para perguntar a Deus se uma pessoa que está pregando no YouTube foi Deus que levantou ou não. Simplesmente eles criticam a pessoa de acordo com o conhecimento que eles têm da palavra de Deus. E muitas vezes os nossos conhecimentos da palavra de Deus, eles são superficiais, porque nós somos humanos. Então, muitas vezes, tem coisas que elas precisam ser reveladas. Para a gente entender, elas precisam ser reveladas pelo Espírito Santo de Deus. Então, não entrem nessas críticas aí de que estão fazendo aos servos do Senhor. Mesmo que você veja uma pessoa que você tem certeza que aquela pessoa não está pregando o evangelho corretamente, mesmo que você veja a crítica no canal, uma crítica a esses falsos profetas do YouTube, toma cuidado com opinião. Não dê a sua opinião. Se você não for orar, não tem disposição para orar, para receber uma revelação da parte do Senhor, para receber discernimento espiritual da parte do Senhor, não dê a sua opinião. Então, para que você não coloque a sua salvação em risco, porque muita gente está perdendo a salvação por querer falar o que pensa, por querer falar o que acha que é correto, o que entende. Então, eu tenho temor, por isso que eu nem tenho gravado vídeo no YouTube, porque eu tenho visto essas coisas e tem me gerado temor no meu coração, tem gerado temor na minha vida por causa da minha alma. Para eu ter cuidado, eu preciso ter cuidado também para a salvação da minha alma. Amém, irmãos? Bom, então é isso. Demais é isso, gente. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu falo essas coisas porque os satanistas são o exército do anticristo. Então não é com qualquer coisa que nós estamos lidando. Eles são o exército do anticristo.
Então, não é com qualquer coisa que a gente está lidando. A Bíblia fala, não é contra a carne nem sangue que devemos pelejar, mas sim contra potestades, contra hostes espirituais que estão no céu. Hostes da maldade, espíritos da maldade que estão nas regiões celestiais. É contra esses que a gente tem que lutar. E os satanistas, eles têm usado do poder de demônios para atacar a humanidade, tá? Então, vida de oração, vida de consagração, vida de santidade, santificação, é isso que a gente deve ter. E vou falar mais, agora eu vou falar pela minha parte. A questão do uso de costume, gente, eu tô com essa blusa aqui, ela não vem até o cotovelo, né? Meu cotovelo fica de fora. Ela não é uma camiseta, mas ela não vem até o cotovelo. O Senhor falou comigo algumas coisas que por causa de pecados sexuais, porque os pecados, hoje em dia, a sociedade está muito corrompida. Então, o Senhor falou comigo, sim, e confirmou também pela irmã Thalia, que ele quer que as irmãs usem a blusa até o cotovelo. A blusa até o cotovelo. A saia abaixo do joelho. Quando a irmã senta, não deve aparecer os joelhos. Na vestimenta da saia. O cabelo a gente não deve modificar, porque Deus não se agrada. A Bíblia diz que Deus fez o homem e fez tudo. E tudo que Deus fez é bom, era bom. Deus viu que era bom. Quando a gente pinta o cabelo, quando a gente tira a sobrancelha, modela do nosso jeito, alisa o cabelo do nosso jeito, ou enrola, quem tem cabelo liso enrola. Quando a gente faz isso, a gente muda o natural que Deus colocou no nosso corpo. Então, isso não agrada a Deus, porque está mostrando que a gente não está satisfeito com aquilo que Deus nos deu. Então, é pecado, porque desagrada a Deus. Porque a gente mostra que não está satisfeito com aquilo que Deus fez em nós. Então, isso é pecado. Eu prego usos e costumes. Gente, eu acho que falta muito pouco para Jesus voltar, para a gente ficar apegado à vaidade, para a gente ficar apegado à beleza física, tá? A Bíblia tem textos que falam sobre isso, sabe? Em Pedro fala que a beleza das mulheres não seja o seu exterior, com penteados, com pérolas. Paulo fala sobre isso, mas o homem interior. Então Paulo fala sobre isso. Isso não é heresia, não é fardo pesado. Eu não me sinto fardada na questão das vestimentas, na questão do uso do véu. É bíblico, isso não é heresia. Tem pastor falando aí que o uso do véu é para aquela época lá de Coríntios, da cultura de Coríntios. Não, a Bíblia diz que é por causa dos anjos. Só qualquer pessoa que quer rebater ir lá e mostrar o texto, é por causa dos anjos, não é por causa de cultura, não é por causa de costumes, é por causa dos anjos, por causa do homem também, que Deus deu a mulher para o homem, não para os anjos, é por causa dos anjos. Então, estão se levantando pessoas contra a doutrina bíblica, dizendo que são servos de Deus. Eles dizem que são servos de Deus, mas estão se levantando contra a doutrina que Cristo deixou para os apóstolos, e os apóstolos escreveram e deixaram para nós, dizendo que essa doutrina é fardo pesado e que a gente prega esses costumes, nem a gente carrega. Graças a Deus, eu prego usos e costumes, mas eu não uso calça a não ser como roupa íntima, porque aqui já expliquei em outros vídeos, já expliquei no Telegram. Aqui no Uruguai faz frio, então eu uso essas calças que se diz calça leg, por baixo da saia, por causa do frio. E aquece a saia com a calça por baixo, aquece melhor do que se eu tivesse de calça. Quando tá no verão, quando está calor, eu uso um short por baixo da calça e eu não sinto peso nenhum nisso. Eu uso, quando eu vou orar, eu cubro a minha cabeça, não é pesado para mim fazer isso. Quando hoje eu tô procurando comprar blusas de mangas maiores. Quando eu saio para procurar, eu tenho procurado blusas de manga 3/4. É difícil de achar, mas graças a Deus eu achei uma ali para sair.
achei uma outra mais simplesinha para ficar em casa. E depois que eu estiver melhor de saúde, eu compro de manga comprida, corto, costuro e faço a manga 3/4. Porque não é pesado isso pra mim. Pesado, gente, vai ser as almas. Pesado é ir pro inferno. Isso é pesado. Isso é pesado. Tem gente no inferno que gostaria de ter a oportunidade de estar aqui para se consertar, para consertar a vida, para herdar a salvação. Eu, como falei, não acho que a doutrina de usos e costumes é pesada. Já achei. Infelizmente, por engano, porque eu congregava em igrejas que não ensinavam usos e costumes, eu acreditava que era fardo. Mas hoje o Senhor abre meus olhos. Não é fardo, para mim não é pesado. Quando a gente ama o Senhor, quando a gente realmente é transformado pela palavra, a gente vê que não é pesado para nós. Para mim é um prazer, para mim é um privilégio eu poder andar de acordo que agrada a Deus, da maneira que agrada a Deus. É isso, tá? Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até um próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir.